Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia, certo? É, Hoje é a semana 33, que trata sobre a África, né? Vamos tratar inicialmente de sua localização, certo? Depois a gente vai ver relevo e hidrografia, ok? Então, a África, que é o continente, né? Está localizada ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica. A África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, certo? O território africano é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste. De maneira geral, o continente africano vive um momento de transformação. O processo de urbanização acontece rapidamente. Os investimentos estrangeiros produzem modificações, certo? Profundas nas paisagens e a expansão da infraestrutura em diferentes países do continente. As relações econômicas que no passado estiveram muito ligadas à Europa, atualmente têm se voltado especialmente ao mercado chinês, o que vem contribuindo para dinamizar a economia de diversos países da África. Contudo, o forte contraste social acentua as diferenças entre os grupos mais ricos e os mais pobres. A complexidade e a diversidade de características do continente torna possível regionalizar a África de diferentes maneiras, enfatizando diversos aspectos, sejam físicos, econômicos, culturais ou sociais. Então, inicialmente a gente viu, né, que a África é um continente, certo? Que está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? É um continente, de certa forma, pobre, certo? Onde vem passando por transformações também, né? Processo de urbanização intenso também, em alguns países, certo? Mas de grandes desigualdades sociais também. E aí, dentro dessa introdução, o autor diz que, como a África é um continente muito extenso, certo? Ele também é passível de ser regionalizado, certo? E aí, nesse contexto, vamos trabalhar algumas formas de regionalização. Vamos trabalhar a questão agora física, né? Relevo, que é um tema ligado, que é importante para a gente entender toda a dinâmica das paisagens dentro do continente africano. Predominam na África terrenos pouco íngremes e altitudes inferiores a 100 metros. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas ou ao longo das margens de rios, como o Congo, o Gâmbia e o Senegal, certo? As planícies, viu? São as áreas mais planas. Os planaltos antigos, que é aquela forma de relevo que tem uma certa altitude, né? Bastante desgastados por grandes motivos, não é grandes altitudes, é médias altitudes, né? Os planaltos antigos, bastante desgastados por agentes erosivos, vento, chuva, etc., dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território sofreram influência de processos tectônicos recentes, ligados principalmente às atividades vulcânicas, que contribuíram para a formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. O Monte Kilimanjaro, cujo pico é o mais alto da África, com 5.895 metros de altitude. Está localizado na porção leste do continente, o Kilimanjaro, tá vendo? Planaltos africanos. Vamos ver alguns planaltos africanos. O relevo do continente africano está dividido em três porções principais: Planalto Oriental, Planalto Setentrional e o Centro Meridional. Planalto Oriental. Trata-se de uma região com montanhas de origem vulcânica, de altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos lagos, como o Tanganica, o Vitória, formador do Rio Nilo, e o Niassa. Um aspecto marcante nesse planalto é o Grande Vale do Rift africano, ou Rift Valley, um sistema de falhas geológicas que atravessa a África Oriental no sentido
norte e sul, com milhares de quilômetros de extensão, gerado da mesma época em que ocorreu a separação das placas tectônicas africana e arábica, tá vendo? Planalto setentrional. Nessa porção do relevo africano localiza-se o deserto do Saara, que é a porção mais norte da África, né? Que ocupa um quarto do território continental. Tá vendo como é extenso? A noroeste dele está a cadeia do Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a Tunísia. E o Planalto centro-meridional, que já é puxando do centro para o sul da África, né? Esse Planalto compreende o centro-oeste e o sul do continente e apresenta altitudes médias mais altas que as do Planalto setentrional, com exceção da bacia do Rio Congo e do deserto do Kalahari, que constituem grandes depressões, tá vendo? Então vamos tratar agora, então vimos aí os 3 tipos de planalto, certo? Vimos aí o planalto oriental, que é praticamente no litoral do litoral, não é isso? Então é onde está lagos, né? Essas áreas mais de altitudes elevadas, ou depressões também ocorrem ali, certo? Que deram origem a alguns lagos, como Tanganita, o Vitória, aqui, formador do Rio Nilo, certo? Entre outros. E temos o Planalto Setentrional, que já é o Planalto mais ao norte, o deserto do Saara. Temos o Planalto Centro-Meridional, que é do centro para o sul. Hidrografia. Nas regiões mais altas do continente nascem os principais rios africanos. O Oronge, ao sul, Níger, ao oeste. Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo, e Congo, na porção central. Os rios africanos garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura, certo? Vamos lá. E da pecuária, né? Criaram animais, né? Houve plantação, né? Às margens desses rios, é isso? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O caso mais relevante é o dos egípcios, que há milhares de anos mantém uma importante área de cultivo de trigo e de outros alimentos ao longo do rio Nilo, cujo leito não seca mesmo nos períodos de estiagem prolongada. Isso favorece, né, ao plantio, à pecuária. Entretanto, a vazão natural desse rio é inconstante. As margens alagam durante as cheias e há pouca água nos períodos de seca. Para controlar o fluxo de suas águas, foi construída a barragem de Assuã, que também é utilizada para gerar energia. Pode-se destacar na África o uso dos rios para transporte, como ocorre com os rios Congo e Nilo, e para a geração de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas, como ao longo dos rios Níger, Nilo e Orange, entre outros. Na fotografia aí, transporte de pessoas e automóveis em balsas do rio Nilo, tá vendo? No Parque Nacional de Muston Falls, Uganda. Então, a atividade 33 já trata desses aspectos aí, ó. A África é o terceiro maior continente de extensão territorial. Grande parte de sua terra está situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Geograficamente, o continente africano está situado ao sul da Europa e a sudoeste da Península Arábica. Veja que está lá no texto. Ao nordeste da América do Sul e sul da América do Norte, ao sul da Europa e nordeste do Brasil, e tá fácil, mas ao norte da África do Norte e ao sul da Ásia. Então, essa localização está bem clara lá, o texto é só marcar. 2. Predominam na África terrenos pouco íngremes e altitudes inferiores a... Está fácil também. 3. O ponto mais alto da África é o pico de um monte chamado com 5.895 metros de altitude. Está localizado na porção leste do continente. Esse monte é chamado de... Está fácil também, viram lá. E o 4 e último, nessa porção do relevo africano, localiza-se no deserto Saara, que ocupa um quarto do território continental. A noroeste dele está a cadeia de Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a Tunísia. O texto está abordando a porção que? Planalto da Borborema, Planalto Oriental, Planalto Setentrional, Planalto Central. Tá vendo? Então tá fácil, pessoal,
É só prestar atenção, certo? Se o deserto do Saara está ao norte, o Planalto é o quê? É só prestar atenção. Está lá no texto também, certo? Valeu mesmo. Deus abençoe vocês. Boa sorte. Vamos estudar.